O que é o valor? Valor é uma substância, mas não qualquer substância. O valor é uma substância suprassensível, porque não pode ser percebida pelos nossos sentidos naturais. Um trigo pode ser colhido com as mãos. A graxa é um lubrificante de óleo mineral, viscosa, antioxidante, aderente, resistente à água. A seda é uma fibra proteica, obtida pelo cultivo especial de casulos de pequenas larvas de mariposas que se alimentam das folhas das amoreias. O valor não é natural. Não podemos senti-lo, tocá-lo, escutá-lo ou vê-lo. Mas o valor existe, e ele existe apenas em um lugar. É uma existência imanente. O valor existe no interior de uma mercadoria em troca. Imagine que arranquemos do trigo tudo o que lhe é natural. Isso significa que vamos não somente arrancar do trigo os seus materiais, como também o trabalho útil empregado para produzi-lo. Imagine que façamos o mesmo para a graxa e para a seda. Removidos de todos os seus diferentes materiais e trabalhos únicos realizados para produzi-los, o que nos resta? Se eles deixarem de ser a sua forma rude, natural, eles se tornam algo diferente de si mesmos, uma negação de suas propriedades naturais. Na realidade das trocas entre mercadorias, nós realizamos esse processo que acabamos de fazer, ainda que de maneira inconsciente, todos os dias. Por esse processo que abstrai e nega toda a natureza sensível, todas as diferentes propriedades, todo o único e específico, os trabalhos realizados pelo agricultor, químico e tecelão, deixam assim de ser o que são para se tornar algo diferente de si mesmos. Como disse Marx, todas as qualidades sensíveis da riqueza se apagaram. Em seu lugar, uma coisa nova emergiu. Trabalho geral, médio, suprassensível e abstrato. Trabalho humano indiferenciado. Trabalho humano igual. Por meio da negação das formas imediatas, sensíveis e naturais de trabalho, se desfaz a ilusão da diversidade, diferença e qualidade da mercadoria, e se revela um novo elemento, escondido em seu interior. Um elemento unificador, comum, presente no interior de cada mercadoria, sem distinção. A mesma objetividade fantasmagórica, uma simples gelatina de trabalho humano indiferenciado, isto é, do dispêndio de força de trabalho humana sem consideração pela forma como foi despendida. O que essas coisas ainda representam é apenas que em sua produção foi despendida força de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano. Como cristalizações dessa substância social comum a todas elas, são elas valores, valores mercantis. Esta unidade não tem origem na natureza, mas na sociedade. Negativamente, o valor é, portanto, redução igual e negação de todas as diferenças presentes no trabalho sensível, imediato, natural. Positivamente, o valor é o produto dos gastos da energia natural dos diferentes trabalhos úteis. Estamos apenas descobrindo algo que não aparece normalmente aos nossos sentidos, mas que existe realmente. E logo você descobrirá, espantado, que não somente existe, como é o Senhor imortal de toda a nossa existência. Trigo, graxa de sapato, seda, ouro, computadores, arte, jogos digitais, são durante a troca iguais e simultaneamente absolutamente diferentes. Uma contradição em termos. Sua identidade singular e ao mesmo tempo a equiparação igual feita durante a troca não pode ser concebida como identidade imediata, externa ou positiva, mas sim como realidade imediata, abstrata, interna e negativa. Todas essas mercadorias podem então ser equiparadas e igualadas no processo de troca, porque entre elas reina uma coisa comum, não sensível, que abstrai todas as diferenças do trabalho natural e as substitui por uma substância cristalizada, uma gelatina de trabalho humano indiferenciado. Essa é a realidade das mercadorias. Ela nos arranca do domínio seguro do mundo sensível e habitual da natureza e nos transporta para uma dimensão duplicada, invertida e misteriosa.
O valor, como podemos observar, é uma contradição, porque além de ser objetivo, é também metafísico. Ele ultrapassa o domínio dos sentidos. É fantasmagórico, porque possui uma existência independente da nossa. Isso mesmo, não foi uma força de expressão da minha parte. O valor tem realmente, através do processo de troca e seus agentes, vida própria. Iremos agora analisar ambos os aspectos do valor que criam a contradição, conforme a investigação de Marx. O valor tem uma existência objetiva, porque é certa quantidade média de trabalho humano, indiferenciado, uma gelatina de igual trabalho humano. A gelatina é a representação perfeita para a objetividade do valor. A gelatina é uma forma que se cristaliza algum tempo após o seu preparo com a água. Portanto, ela é simplesmente um elemento aquoso que se encontra sob a sua forma sólida. O cristal, do mesmo modo, é simplesmente água solidificada e o coágulo de sangue é simplesmente sangue coalhado. Por natureza, nenhum desses três elementos adota uma forma rígida e determinada. Todos eles possuem a plasticidade de moldarem-se livremente a qualquer forma natural onde foram depositados. O valor, tal como o cristal, é a solidificação de um elemento abstrato e fluido. É a solidificação da força de trabalho humana em sua forma genérica em um determinado corpo natural. A força de trabalho é uma energia natural presente no corpo do trabalhador, que, como a gelatina, possui a capacidade de se objetivar e se cristalizar nos produtos por ela própria criados. O valor é um cristal de trabalho humano, porque durante o processo da força de trabalho, a força viva do trabalho do homem se cristaliza na corporalidade morta da mercadoria. Apesar de ser um coágulo de energia humana, o valor é uma coisa não sensível, metasensível, e neste sentido, uma coisa invisível. Substância comum, universal, negativa alcançado mediante o processo de abstração, mediante a negação de todas as determinações visíveis, sensíveis e aparentes. O valor, apesar de certa quantidade de energias musculares e cerebrais humanas, não é uma coisa ou substância corpórea. O valor é uma substância incorpórea, social e interna, que fundamenta toda a existência da mercadoria. O valor é a substância racional, metafísica e invisível que permanece e subsiste para além de todas as determinações visíveis do imediatamente vivido, experienciado e sentido pelos agentes da troca. O valor só pode ser descoberto e desvelado à mente dos agentes do mercado pelo processo científico de abstração e síntese, pelo processo que se eleva do abstrato ao concreto e do sensível ao suprassensível. O valor, assim demonstrado por Marx, não é uma categoria transcendental e definida previamente. O valor também não é um ente ideal produzido pela razão humana. O valor também não é um fato positivo da sociedade capaz de ser mensurado e apreendido pelos métodos estatísticos das ciências humanas. O valor, assim, não é uma categoria empírica, positiva e sensível, mas uma categoria racional, inteligível, social, suprassensível e abstrata, que só pode ser apreendida por um pensamento da natureza filosófica. O valor, portanto, é certa quantidade desta substância genérica e suprassensível chamada trabalho abstrato. Porém, questiona Marx, como podemos medir esta substância e aferi-la sem cairmos em contradição? A resposta encontrada por ele se encontra na substância mesma que constitui o valor, o trabalho. A própria quantidade de trabalho é mediada pelo seu tempo de duração, e o tempo de trabalho possui, por sua vez, sua unidade de medida nas determinadas frações do tempo, como hora, dia, etc. O valor é medido pelo tempo de duração do trabalho. Duas mercadorias são equiparadas quantitativamente entre si pela troca, porque possuem a mesma quantidade de trabalho em sua determinação mais abstrata, a mesma quantidade de trabalho humano sem consideração pela natureza específica, porque ambas as mercadorias, pressupondo condições tecnicamente iguais de produção, consomem a mesma quantidade de trabalho humano, quantum, para serem fabricadas.
porque ambas demoram o mesmo tempo de trabalho para estarem prontas para o consumo. A demora para serem fabricadas é esta categoria inteiramente abstrata, indeterminada que faz das mercadorias todas iguais entre si. Aristóteles, e depois dele os economistas, acreditavam que seria impossível encontrarmos uma medida de comparação para as mercadorias cambiáveis que tivessem origem no trabalho. Aristóteles chegou a analisar a possibilidade da creia, a necessidade humana, servir como medida natural para as mercadorias. A creia, porém, era uma medida irracional, pois além de variar de indivíduo para indivíduo, ela ainda variava segundo o tempo e o lugar. Aristóteles jamais imaginou que uma mesma demora de tempo de trabalho comum às diferentes mercadorias cambiadas pudesse servir de medida padrão da troca. Em sua concepção, esta medida só poderia ser o dinheiro, o nomisma, um produto da lei, do nomos e dos costumes da comunidade. A medida de comensuração das mercadorias, portanto, para ele, precisava ser uma medida externa. Os economistas, como Adam Smith e David Ricardo, adotavam ora o trabalho, ora o salário e ora o ouro como medidas do valor de uma mercadoria. A grande dificuldade enfrentada, e nunca resolvida por ambos, era que essas três medidas também eram variáveis. Elas próprias necessitavam ser medidas e variavam constantemente de acordo com as condições da produção. O mérito de Marx, portanto, consistiu em resolver a insuperável dificuldade enfrentada por seus mestres. Ele descobriu a duração do tempo como o verdadeiro instrumento da medida do valor, pois independente das necessidades individuais dos agentes da troca, um mesmo tempo de trabalho produzirá sempre um mesmo quantum de valor. Para fugir das armadilhas e erros provocados pelas múltiplas manifestações do mundo sensível, Marx reduziu todos os diferentes graus de habilidade e força para o trabalho da sociedade a uma única e mesma força e habilidade média. As forças individuais e desiguais que compõem o trabalho de toda a sociedade são assim concebidas como meros membros de uma única e igual força impessoal e coletiva de trabalho, existindo dessa maneira como o exemplar médio desta força impessoal coletiva e total. Nesta redução e abstração, o trabalho que é medido pelo tempo não aparece como o trabalho de diferentes sujeitos pessoais e individuais, mas ao contrário, como na metafísica e em todo o processo de abstração intelectual ou real do trabalho, os indivíduos diversos que trabalham aparecem como meros órgãos do trabalho humano geral. O trabalho cuja substância constitui o valor é o trabalho abstratamente geral e igual. É o trabalho igual, sem diferença. Trabalho que é qualitativamente o mesmo, que se diferencia apenas quantitativamente. É o trabalho em que a individualidade dos trabalhadores se extinguiu. Essa abstração do trabalho não existe apenas enquanto negação ideal, enquanto abstração do intelecto. Ela existe realmente. É uma abstração real, prática, no trabalho médio da sociedade, no processo social da produção. A imposição desse modo de produção, baseado na simplicidade e indiferenciação do trabalho, a igualdade entre os trabalhos de diferentes indivíduos, assim como a igualdade desses próprios indivíduos, a redução de todos os trabalhos a um trabalho de tipo igual, se efetua, assim como em toda a metafísica, pela eliminação das diferenças e pela imposição da igualdade. Como demonstramos, a metafísica não determina apenas o modo de pensar do ser humano moderno. A metafísica reuniu uma força capaz de se apoderar da própria realidade. A igualdade, esta determinação abstrata e suprassensível da realidade, não regula nem determina apenas os produtos do pensamento e da mão humana. Ela regula, sobretudo, a existência prática e real da vida humana no interior da sociedade moderna. A mania metafísica e científica de reduzir toda a riqueza e diversidade do mundo a uma mesma igualdade, abstrata e real, e a uma mesma média socialmente determinada, não é uma mania exclusiva dos filósofos e dos cientistas. Esta mania é a mania doentia dos homens do mercado, do homem prático que deseja a todo custo promover a igualdade de preços
e de condições para os seus negócios. O metafísico moderno, o homem prático do mercado, este homem apaixonado pela igualdade, luta loucamente por isso, para que a igualdade deixe de ser meramente uma bandeira e um ideal, para se tornar uma realidade em seus negócios e em seu modo de vida. Esta é a realidade desvelada das mercadorias, o domínio da igualdade pura, que elimina toda a diferença, o domínio do tempo sobre o ser humano. O tempo, no seu sentido conceitual, deve ser compreendido a partir de um duplo ponto de vista, qualitativo e quantitativo. O tempo, em sentido quantitativo, é aquele que só pode ser medido e cronometrado. O tempo qualitativo é aquele cuja determinação existencial é tempo único e singular, tempo enquanto momento irrepetível, vivido e experimentado pelos sentidos humanos. Os gregos davam a essas diferentes formas do tempo os termos cronos e kairos, respectivamente. O tempo da mercadoria, cronos, enquanto tempo socialmente necessário, é a negação de todas as medidas individuais. É o tempo em que se opera a submissão do particular ao geral, do concreto ao abstrato e do sensível ao suprassensível. O cronos da mercadoria é o tempo em que se opera a submissão do kairos humano, a submissão do momento vivido, do tempo que não pode ser expresso pela linguagem e pela matemática, a submissão do tempo que não possui qualquer determinação mensurável e racional. É o domínio do tempo que é puramente medida, um frenesi, um movimento, negação e destruição. Cronos é aquele tempo em que todos os momentos únicos, singulares, vividos e experimentados são devorados e tragados pelo movimento, pela sucessão incessante de um agora a outro mesmo agora de igual valor. Cronos é o governante velho, insano de um mundo ermo, regular e sem vida, um mundo sempre eterno e imutável, cujo prazer consiste apenas em devorar tudo o que é novo, tudo o que representa a renovação. A metafísica da mercadoria é o domínio de um tempo que não é momento de nada, de um tempo que é sempre um mesmo agora medido e determinado abstratamente, um mesmo agora que é a negação de toda a diferença e desigualdade qualitativas. A metafísica da mercadoria é este gosto insosso pelo que é abstrato e igual. A metafísica da mercadoria é este amor cinza pela igualdade, pelo que não é diferença e pelo que é narciso. A luta contra o domínio da metafísica não pode ser, portanto, meramente intelectual, isolada e abstrata. Ela deve se estender para os domínios da luta prática e real. É, nesse sentido, uma luta contra o relógio. Nós fundamentalmente estamos lutando contra o tempo, e o nosso tempo está inteiramente se esgotando.